Olá pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje para comemorar uma conquista com vocês e compartilhar o que eu aprendi nos últimos dias. Tenho feito praticamente uma força-tarefa aqui em casa para a gente concluir a bendita organização da mudança. Eu percebi que alguns fatores foram essenciais para que eu conseguisse atingir esse objetivo e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem 10 meses que a gente está morando nesse apartamento e ainda tinham algumas caixas para desfazer, ainda tem algumas coisas para arrumar, algumas coisas de decoração que eu quero fazer na casa, que a gente não conseguiu fazer o ano passado, né? Ano passado realmente foi um ano bem intenso pra gente, muita mudança, muita coisa para adaptar, não só a gente, mas principalmente as crianças, enfim, a gente acabou não conseguindo concluir isso. E na casa que a gente morava lá no Rio, na verdade, todas as poucas mudanças que a gente teve antes, a gente sempre ficava com aquele quartinho da bagunça, que eram coisas que você acabava não arrumando. E eu realmente, isso era uma coisa que sempre me incomodou muito e eu não queria continuar com isso na minha vida. Então, realmente foi uma meta que eu coloquei, já que a gente não conseguiu em 2019, mas agora em 2020 eu ia concluir a arrumação da casa. Eu não queria caixa nenhuma por desfazer, eu não queria armário nenhum bagunçado. Então, eu realmente comecei o ano decidida a arrumar isso. E eu cheguei a comentar num post que eu fiz esses dias que o deadline era 5 de fevereiro para concluir toda a arrumação. E eu tô aqui hoje para comemorar com vocês que eu consegui cumprir o prazo. Na verdade, ainda tá faltando alguns detalhes, mas o que tá faltando não depende só de mim, não depende só da gente. São coisas que a gente comprou que ainda não chegou, ou coisas que eu ainda preciso comprar. Ainda tem algumas pouquinhas coisas que eu quero fazer. Pintura eu acho que eu não vou fazer mais, mas a parede do corredor, por exemplo, eu quero fazer um detalhe com ela que ali eu vou colocar tipo contact ou alguma coisa, algum adesivo de parede. Mas realmente o que tá faltando são coisas que não dependem unicamente de mim, são coisas que eu vou acabar fazendo devagarinho aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Agora, o principal, que era arrumar tudo em casa, isso tá feito. E assim, a sensação que eu tô sentindo é uma sensação maravilhosa, né? Porque realmente organização é vida. Você não precisa ser mãe pra saber que quando a gente tá com a vida organizada, quando a gente tá com a casa organizada, na verdade, parece que a nossa vida tá organizada, né? Aqui com as crianças, pelo menos, nossa, se tá com tudo organizado, eu sei onde tá cada coisa, a rotina do dia flui até melhor. Porque eu não perco tempo procurando roupa, eu não perco tempo procurando material escolar, eu não perco tempo procurando coisas que eles precisam, porque eu sei onde tá. A gente sabe onde tá. Então, realmente, a organização é a base de tudo, né? Pra você ter uma rotina mais fluida, vamos dizer assim. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que eu percebi que alguns fatores foram essenciais pra eu conseguir atingir o objetivo. Porque eu nunca tinha conseguido fazer isso, é por isso que eu tô tão feliz. Porque eu já tinha, né, como eu falei, na casa que a gente morava no Rio antes de mudar aqui pra Brasília, a gente morou nela 2 anos e meio. E eu não consegui concluir a arrumação nesse tempo. A gente saiu de lá, eu ainda tinha, sabe aquele armário que você entoca tudo lá dentro? Eu tinha esse tipo de armário lá. E acabei trazendo essa bagunça pra cá. E agora eu arrumei. Então, assim, eu percebi que alguns fatores foram essenciais para que eu conseguisse atingir esse objetivo, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu percebo que foi importante é que eu defini uma meta realista. Eu sabia o que eu queria fazer, eu tinha uma noção da quantidade de trabalho que eu teria, e não seria pouco trabalho, então não adiantava eu colocar que eu queria em 4 dias estar com tudo resolvido. Eu não ia conseguir atingir esse objetivo. Foram 12 ou 13 dias de trabalho intenso. Trabalho todo santo dia. Desde que a gente chegou de viagem. No dia que a gente chegou de viagem, eu já comecei a arrumar a casa. Então eu cheguei bem focada nisso. Outro fator que eu percebo que foi essencial é que eu não dei chance para desculpas. Eu cheguei a fazer, não tem muito tempo, eu fiz um post no meu Instagram pessoal, justamente falando dessa questão, né? Tem uma frase que diz assim: quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. E eu era uma pessoa que vivia arrumando desculpa pra mim mesma, pra justificar a minha falta de ação em várias áreas da minha vida. Primeira vez que eu ouvi essa frase, assim, foi como se eu tivesse levado um chacoalhão, sabe? Me identifiquei totalmente, eu sabia que ela era pra mim. E ela me norteia até hoje.
Porque toda vez que eu quero fazer alguma coisa e eu começo a perceber que eu tô dando desculpa, eu lembro, opa, se eu quero fazer realmente, eu vou arranjar um jeito. Não importa os desafios, não importa o obstáculo, eu vou ter que dar um jeito. Então, quando eu acordava cansada, até com uma certa preguiça, né, do tanto de trabalho que eu tinha pra fazer, do tanto de coisa que eu tinha pra organizar, eu não me permitia dar desculpa nenhuma. Ah, tô cansada, ok, levanta cansada mesmo assim. Ah, eu dormi pouco essa noite, problema. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Ah, eu tenho que dar atenção pra Luísa. Eu parava, dava atenção pra Luísa e assim que eu conseguia, eu voltava pra continuar o que eu tava fazendo. Então assim, não tinha desculpa. Tinha um serviço que precisava ser feito. E ele teria que ser feito. Zero desculpa. Isso me ajudou bastante, isso foi fundamental. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é que eu tinha plena consciência do que eu ia perder se eu não cumprisse o prazo que eu tinha estipulado. E que estava um prazo razoável. Por que o meu deadline era 5 de fevereiro? Porque no dia 6 de fevereiro, meus pais e uma tia chegariam aqui para nos visitar. Eles chegaram aqui para nos visitar. E eu queria estar com a casa organizada e com tudo que eu pudesse já ter feito com relação à organização e arrumação da casa e decoração que eu quero fazer, enfim. Eu queria estar com isso feito, porque eu queria estar com a consciência tranquila, sabe? Sem peso nenhum no coração, porque eu queria dar atenção para eles. Se eu não tivesse com a casa arrumada, teriam coisas que eu teria que fazer. Então eu ia perder tempo de qualidade com os meus pais, ia perder tempo de que eu podia estar simplesmente aproveitando os meus pais, que eu morro de saudade, porque eles não moram, né, perto de mim. E eu ia estar tendo que arrumar a casa, porque certas coisas precisavam realmente ser arrumadas, eu não poderia adiar. E o meu objetivo era justamente o contrário, eu queria estar livre para poder curtir a presença deles. Então eu tinha plena consciência do que eu ia perder e do que essa perda ia significar para mim, se eu não colocasse em prática o que eu tinha me proposto a colocar em prática, o que eu sabia que eu tinha que fazer. E esse foi meu combustível. Quando eu tava com preguiça ou quando eu tava cansada demais para continuar o que eu tava fazendo, continuar toda a arrumação, eu pensava, eu tô plantando aqui agora porque eu vou colher daqui a alguns dias. Quando meus pais chegarem, eu vou estar colhendo o que eu tô plantando hoje. Então a minha plantação tem que ser muito boa. Eu preciso plantar o trabalho agora para eu poder colher esse convívio intenso com os meus pais, aproveitando ao máximo a presença deles enquanto eles estiverem aqui comigo. Porque depois eles vão voltar para nossa cidade e aí só vai ficar saudade até eles voltarem de novo ou eu ir para lá. Então eles chegaram, a casa está arrumada, o meu coração tá tranquilo e a minha consciência tá cheia de orgulho por eu ter conseguido atingir o objetivo. E tem mais um fator que sim foi fundamental para eu conseguir cumprir o prazo que eu tinha estabelecido. Esse fator não depende de mim, não é uma coisa que dependia de mim. E foi muito bom ter podido contar com isso, que foi a parceria do marido. Não foi fácil para ele, não foi agradável também, ele não queria, né? Se dependesse da vontade dele, eu não teria passado os últimos dias trabalhando como eu passei. E ele também teve que fazer algumas coisas, né? Porque quadro, é ele que prega, né? Ele que prega na parede. Algumas coisas ele que faz, eu só passo a bola, digo o que eu quero, ajudo no que eu consigo, mas ele que faz o serviço. E ele acabou abrindo mão dos últimos 10 dias de férias dele pra gente ficar enfurnado em casa arrumando a casa. E eu sei que não foi agradável, eu sei que não era o que ele queria, mas ele topou a parceria comigo, porque ele, né, tinha que dividir não só o serviço, mas os cuidados com as crianças. Muitas vezes ele passou o dia com as crianças porque eu estava totalmente envolvida com o que eu estava fazendo. E é chato ficar parando, né? Então eu acabava ficando mesmo mais focada na atividade que eu estava exercendo, na organização, na arrumação de algum armário, separando coisa para doar, separando, né, o que podia ir pro lixo, enfim. E ele fazia tudo o que era preciso com as crianças, resolvia almoço, né, resolvia nossa alimentação, os cuidados com as crianças. Então eu aproveito para expressar publicamente a minha gratidão ao Leandro e, claro, agradecê-lo pela parceria, porque se ele não tivesse me ajudado em tudo que ele ajudou, claro que eu não teria conseguido fazer tudo o que a gente fez nesses dias. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que essas dicas sejam úteis
para você também aí conseguir de repente colocar em prática alguma coisa que você tá querendo há bastante tempo e não tá conseguindo. Eu sou uma pessoa como outra qualquer, e você vê, se eu, mãe de 4 filhos, uma pessoa normal como outra qualquer, se eu conseguir fazer isso, pode ter certeza que você também consegue. Um grande beijo, tchau, tchau.